Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde trazemos conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, sempre num papo descontraído para deixar a sua jornada um pouco mais leve. Eu sou Marcos Vinícius, host desse podcast, e estou hoje com o nosso querido coordenador da Clínica Médica, nosso professor André Moraes, ele que é formado pela Santa Casa de São Paulo na graduação de Medicina, fez também Clínica Médica por lá, aí depois saiu para fazer nefrologia na USP e retornou para ser chefe do pronto-socorro e também intensivista. Tem um amplo currículo aí, né, André? Isso aí. Sempre um prazer estar aqui para falar de Revalida, para falar de clínica médica, que é a área que eu mais gosto. Boa. André, antes mesmo da gente entrar nesse assunto tão cabeludo que é a clínica médica no Revalida... Não necessariamente. Vamos descontrair um pouquinho e falar em que momento... Vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal, você se incomoda aqui? De forma gente alguma. abriu, acho que os alunos sempre têm essa curiosidade. De forma alguma. Vamos falar um pouquinho da onde que veio essa vontade de fazer clínica médica, André? Olha, na verdade, eu sempre, até hoje, quando eu encontro os internos lá na Santa Casa, eu comento com eles que no quinto ano eu odiei clínica médica. Porque a gente começa o internato, e o internato de clínica médica, por incrível que pareça, não me encantou, não me estimulou. Eu tinha adorado cirurgia, eu achei muito mais dinâmico, eu achei tudo muito mais rápido, me senti mais útil. E eu acho que a clínica médica é uma daquelas coisas que, justamente por ser um pouco mais difícil ou um pouco mais extensa, pode causar uma impressão inicial um pouco ruim, né? Pode dar aquele temor, aquele medo, aquela insegurança. Mas, quando você começa a juntar estudo, tempo de exposição, você vai ganhando maturidade, pode acontecer o que aconteceu comigo no sexto ano. Que é você começar a estudar de verdade, você começar a viver a clínica médica no dia a dia, e aí você descobre que aquela coisa que te trouxe a princípio o medo, a princípio uma certa repulsa, na verdade se torna um desafio e desperta o seu interesse. E aí no sexto ano que eu falei, putz, eu acho que clínica médica é o que eu vou fazer. Eu realmente não tinha ideia de qual especialidade, na verdade, para definir a especialidade foi uma outra dificuldade, porque eu também deixei para a última hora, mas para definir a clínica foi isso, assim, quando eu estudei que eu comecei a estudar de verdade, que eu comecei a me encantar e principalmente comprar esse desafio, porque é um desafio você dominar essa área tão grande e tão diversa. Mas o André, o que te dava, o que você não gostou no quinto ano e o que te despertou o interesse no sexto ano, o que foi? Foi a parte mais ambulatorial, Não. a parte mais de enfermaria? Na verdade, o que eu achava da clínica médica num primeiro momento, principalmente no pronto-socorro, é que eu não conseguia, para ser bem sincero e transparente, eu não conseguia compreender o que estava acontecendo ao meu redor. Então, um paciente muito complexo, muitas coisas são muitas, assim, a complexidade do paciente. No pronto-socorro, principalmente, eu não gostava muito. Eu achava... Era meio solto, não era? Eu achava solto, eu achava confuso, e eu não tava faltando o estudo. A hora que eu pluguei o estudo, que a coisa engatou uma terceira, entendeu? Que aí eu comecei a entender a graça. Justamente, a complexidade pode ser uma coisa que te espanta ou pode ser uma coisa que te atrai. A depender do quanto você está disposto a enfrentar essa complexidade, entendeu? Eu acho que é por aí, assim. Faltava bagagem. Faltava bagagem, faltava tempo de estudo, faltava entender isso melhor. Porque, querendo ou não, no internato de cirurgia, você fala assim, pô, vou aprender a fazer uma sutura. Você nunca fez uma sutura. Aí você faz a primeira sutura, você fala, meu Deus, aprendi a fazer uma sutura. Você fica feliz, você se sente útil. Na clínica médica é um pouco mais difícil. Vou aprender a olhar um eletro, interpretar um eletro. Primeiro o que é interpretar um eletro? É determinar se isso aqui é um ritmo sinusal, ou se isso aqui, qual é a frequência, qual é o eixo. São várias camadas de conhecimento, então demora para você poder falar assim, nossa, aprendi a ver eletrocardiograma. Até hoje eu acho que eu não sei ver um eletrocardiograma, acho não, tenho certeza que eu não sei ver um ecocardiograma como um cardiologista sabe ver. Porque a complexidade de um exame como esse. Ao passo que na cirurgia você aprende rapidinho ali, não desmerecendo a cirurgia também tem a sua complexidade, mas assim, rapidinho você se sente útil, você sente que você já está praticando a medicina. Então, no primeiro momento, a cirurgia pode ser mais atrativa nesse sentido. Legal, legal. E teve alguém que te inspirou e fez você escolher a clínica médica ou não?
Cara, eu sou muito fã da doutora Sandra. Doutora Sandra que se aposentou Mas ela que recentemente. te inspirou no Cara, internato? no internato, eu acho que Não, naquele não, momento, inicialmente, ainda não. Mas, assim, a figura dela, assim, sempre despertou um respeito, uma admiração que, depois que eu virei residente, principalmente quando eu virei chefe do pronto-socorro, que eu aprendi a admirar Boa. uma pessoa que está fazendo aquilo há 10, 20, 30 anos. Muito por amor ali. E né? muito por amor, assim, porque é um dia a dia difícil, né? Boa. Ô, André, eu até quero ajustar aqui o meu discurso, porque a última vez que eu me expressei dessa forma até viralizou aí. Porque eu falei assim, ela que te inspirou, assim, pareceu um espanto, mas não é, não. Tenho grande admiração também pela doutora Sandra. Então, mas, assim, eu fiquei espantado porque a gente tem um contato, mas não é um contato tão grande, Próximo, né? assim, né? Com a doutora Sandra. Acho que você, como assistente lá, deve ter tido mais Muito, é depois. completamente diferente. Você ter o contato como interno, como residente, E depois como depois assistente. como assistente. É bem diferente. Mas não teve ninguém, então, tirando Não. ela, que falou, puta, cara, olha que legal, olha como o cara age, ou você meio que se inspirou na linha de raciocínio. Eu acho assim, eu lembro, teve um outro nome, agora você falando, eu lembro de um outro nome, que é o professor José Carlos Bonadia. Bonadia. Ele era um professor, né, para quem... Semiologia. Ele é um professor de semiologia, um professor que era de clínica mesmo na faculdade. E ele tinha uma liga que eu participava, que era a Liga de Fisiopatologia, né? E a gente brincava, a gente Nem chamava... sabia dessa. Eu até entrei para a liga, participei da diretoria da liga, e eu lembro que a gente chamava o Bonadia do House brasileiro. E ele tinha um raciocínio clínico muito interessante. Acho que agora que você falou assim, eu lembrei do nome dele, e ele com certeza foi uma grande inspiração para mim. Legal. E até hoje, eu lembro que a reunião da liga era assim, traz um caso e a gente ia criando hipóteses para depois chegar no diagnóstico. A reunião da liga era sempre assim, sempre esse formato de caso clínico. E ele tinha uma capacidade de pegar aquela história complexa, juntar sinais e sintomas, transformar em síndromes e começar a elaborar hipóteses, assim, que era uma capacidade bem acima da média, assim. E acho que ali eu comecei também a me apaixonar um pouquinho pela clínica médica. Ele foi uma grande referência. Legal. Ele continua ainda lá? Não, acredito que não. Ele Eu tava nunca na mais. faculdade, eu acho que... Talvez na faculdade, mas na Santa Casa eu nunca mais ouvi. Não, mas no hospital acho que ele nunca esteve. Não sei, não lembro. Eu acho que ele chegou a participar do DM, das reuniões. Atualmente. Na sua época? Acho que sim, acho que sim. Posso estar misturando as coisas. Sabe que a gente vai ficando velho, a gente mistura, né, Vini? A gente Mas vai na ficando velho, a gente faculdade- mistura. Na faculdade, eu conversei recentemente, acho que quem também tá lá na faculdade. O Veronese O ainda Veronese tá na não faculdade. Tá E na ele faculdade. participa da parte de semiologia, não é? Sim. E eu acho que o Bonadia ainda é um dos Legal, bom coordenadores saber, ali. bom saber. Ele eu acho que é uma referência, né, Com em certeza. semiologia. Com certeza. O livro de semiologia é ele que escreveu lá da Eu Santa, lembro não? que ele coordenou o livro juntamente com outros acadêmicos para lançar o livro. Aquele livro ali Aquele foi um livro marco, né? verdinho, com certeza. Eu lembro também, falando um pouco de história aí da Santa Casa, que acho que no meu quinto ou sexto ano estava finalizando aquele prédio novo lá, acho que no sexto ano. Uhum. Nem sei como é que tá. Tá lá. Tá inaugurado. É que eu perdi essa parte. Eu Não, perdi mas essa parte. Você era residente nessa época, né? Imagina. No final da residência, a gente começou a ter algumas reuniões nesse prédio novo. Então. Eu nem cheguei a ter nada lá. Não cheguei a ter nada. Uhum. Mas eu lembro que teve uma aula, acho que a aula de abertura do prédio. Não foi alguma coisa magna lá? Tipo Eu não vou do lembrar, Bonadia, teve alguma coisa assim. Tá buscando memórias longínquas aqui. Eu tô entregando a minha idade aqui, mas tudo bem. Boa. André, bom demais falar um pouco sobre essa história. Mas vamos falar um pouco então do contexto da clínica médica dentro do Revalida. Eu acho assim, Vini, até dando um passo atrás, acho que o contexto, clínica médica em qualquer prova, né? Eu lembro quando eu estava estudando para residência e eu estava eu já tinha decidido que eu queria clínica médica e o que eu fazia? Estudava pediatria, GO, sempre em primeiro lugar, e preventiva. Porque é aquela coisa que a gente sabe que são temas que a gente consegue, com uma quantidade de estudo um pouco menor, esgotar aquilo e consegue tocar e ir bem na prova, né?
E, por incrível que pareça, apesar de eu querer clínica médica, acabava que era o que eu sempre deixava como a quinta coisa a ser estudada. E, assim, faz sentido, né? Então, assim, eu vou dar um tiro no pé aqui, eu vou jogar contra meu time. Mas, assim, para aquele aluno que tem um tempo muito limitado, ou para aquele aluno que às vezes que tem muita dificuldade na clínica médica, a gente acaba aconselhando, olha, tenha certeza que você está muito bem em pediatria, que você está muito bem em GO, que você está muito bem em preventiva. Cirurgia eu já começo a achar que é uma área um pouco mais extensa, aí vai depender muito de como a banca cobra a cirurgia. E clínica médica sempre vai ser o tema, porque que é a grande surpresa, eu brinco aqui entre os professores, né, para os alunos. Eu sempre brinco que a parte mais difícil é a minha parte. Não me desmerecendo os outros, mas, pô, tentar adivinhar, né? O pessoal encontra a gente no curso prático. Né? Ah, qual que é a sua aposta para clínica médica? Eu sempre fico numa situação que, assim... Sinuca de bico, né? É uma situação de quase desespero, né? Qual que é a sua aposta, né? Um mar de opções. Então, assim, fazendo essa questão, assim, clínica é muito extenso mesmo. Mas... No Revalida, esse desafio ele é igual em qualquer outra prova, mas a gente tem alguns padrões. A gente tem temas que recorrentemente aparecem, né? Esse é o grande ponto. Então, a gente que trabalha com Revalida já há anos, que está acostumado a pegar provas, quando a gente decide fazer uma aula de pneumonia, não é que eu vou pegar as questões de pneumonia dos últimos 2 anos. Eu vou pegar todas as questões de pneumonia que já caíram na história da prova do Revalida. E aí eu vou entender como é que funciona esse tema na cabeça ali do pessoal. É claro que a prova muda, a gente pode falar um pouquinho, inclusive, sobre isso. Legal. Mas você vai realmente entender a cabeça do seu examinador. E aí a diferença de você estar com um curso que é pensado, tudo, respira, revalida todos os dias. Acho que esse é um grande diferencial. Então é isso. Entender a cabeça da banca, entender os temas mais prevalentes e entender que a prova, a clínica médica, e aliás, todos os pontos do Revalida, eu brinco com os alunos, às vezes, para eles não acharem que a gente está defendendo o INEP, que eu sei que isso é um ponto um pouco que pega assim no âmago do Revalidando, mas assim, eles não colocam manifestações atípicas, quadros raros. Existe ali uma forte predileção por doenças comuns e suas manifestações típicas. Legal. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vai ter que, dentro da clínica médica, o rodapé é uma parte muito grande. Então, quando você tira o rodapé e foca no quadro clínico da pneumonia, não, é tosse com expectoração purulenta e febre de espineia, acabou. Entendeu? Ele não vai... eu nunca vi pedir uma manobra semiológica rara, que ninguém nunca viu. Então, isso já facilita bastante o nosso trabalho. Então, o que eu fico até feliz de escutar isso, né? Porque eu vejo que, às vezes, na residência médica, eles buscam muito rodapé, né? Muito, então, muito. Só de não, outra não cabeça. ser isso daí, pegar muita picuinha, e pelo contrário, né, ser uma visão mais abrangente, isso daí é muito bom, né? Com certeza, Vini. Eu acho que essa é uma vantagem e é por isso que não dá para pegar um curso genérico, que era um curso de residência, e usar esse curso para estudar para a prova do Revalida. Vai acabar perdendo tempo. Você vai perder tempo, você vai se perder no meio dos conteúdos e você não vai conseguir o seu objetivo. Né? Porque você vai estar numa clínica médica que já é grande, você vai ter um conteúdo ainda maior. O seu desafio vai ser muito maior. O que eu achei interessante, André, é que você sempre foi estratégico, né? Então, normalmente as pessoas têm isso daí. Eles gostam de estudar onde que é bom, porque fortalece o ego, né? Acaba, putz, tô indo bem aqui, tô entendendo clínica médica e tal, mas não, você foi estratégico, estudou GO, pediatria, algo que a gente traz aqui, mas não é todo mundo que tem essa visão. Não, com certeza. Acho que estratégia é muito importante, né, Vini? Ainda mais, assim, é uma prova que você não está necessariamente concorrendo com ninguém, né? Você está concorrendo consigo mesmo. Você tem que passar por uma nota de corte. Então, assim, o rodapé dificilmente não vai te diferenciar do outro aluno. Você precisa atingir uma nota ali, pular aquela cerca e passar para o outro lado. Então, essa estratégia é muito importante. Entender saber escolher as suas batalhas. Exatamente. Acredita bastante no Teorema de Pareto? 80-20? Acredito muito no Teorema de Pareto. Então, assim, eu acredito que 80% do resultado está nos primeiros 20% do esforço. Boa. Isso é algo, assim, que eu levo para minha vida. E, assim, é o que eu brinco, né, Vini? Assim, a gente vai falar dos temas, né? Mas tem aqueles temas clássicos da clínica médica, hipertensão, diabetes. Já vamos entrar neles, já. Bom, então vamos lá. Quer dividir primeiro em grandes áreas, então?
Eu acho que pode ser. Eu acho que, assim, se eu tivesse que escolher uma área, isso já até é um outro ponto que a gente gostaria de falar, que são as novas tendências da prova. Legal. Eu acho que a cardiologia está tomando um espaço que ela não era tão grande no passado recente. Sempre teve o seu espaço, porque cardiologia é algo muito importante. Prevalente, né? Mas, assim, na última edição, a gente viu o aparecimento de temas novos. Por exemplo, hipertensão secundária, que é uma coisa que não vinha tanto. E foram 2 questões de hipertensão secundária. Não na última edição, mas na penúltima, surgiu as emergências hipertensivas. Então você tem um aprofundamento e uma ampliação, ou seja, Legal. Você está cobrando pressão alta, que sempre foi cobrada, então a hipertensão arterial sempre foi cobrada, mas saiu daquele ponto puramente ambulatorial, que era o tratamento da pressão ambulatorial, que era o que caía, e aí aparece crise hipertensiva e aparece hipertensão secundária. Então, a cardiologia está ganhando espaço na prova do Revalida. Eu acho que isso é uma tendência. E, obviamente, cardiologia é um dos pontos mais importantes, né? E por isso que a gente tem professores dedicados, cardiologistas, para falar sobre esse tema, porque é de extrema importância. Além da cardiologia, eu diria que a endocrinologia também é um tema importante, porque tem 2 patologias que são clássicas, que estão quase em todas as provas. Diabetes, que tem que estar mesmo, né, Vini? Não tem como alguém ser um médico generalista e não dominar diabetes. Então, diabetes tem que saber de tudo. E as doenças tiroidianas, que é uma paixão do Revalida, que essa realmente eu não entendo. Talvez, não, assim, claro, tireoidopatias são muito importantes, mas se a gente pegar historicamente, é um dos temas que mais caiu. É mesmo. É uma das coisas que, assim, quando eu comecei a dar aula para a prova do Revalida, eu falei, pô, vou ter que virar um expert em tireoide. Então, a minha esposa, que é endocrinologista, a gente passou alguns jantares ali com ela me dando aula de tireoidopatias. Então, assim, brincadeiras à parte, né? Claro que eu fui estudar, fui ler os guidelines, mas também ela me ajudou. E aí eu vi que, assim, cai hipertireoidismo, hipotireoidismo, cai tratamento ambulatorial, tá caindo crise tirotóxica, nódulo tiroidiano, que é uma obsessão da prova do Revalida. Então, assim, acho que a endocrinologia também é um ponto muito importante. E uma outra área, que também a gente tem um professor dedicado, que também eu acho que é uma tendência, que é a área de neurologia. Então, AVC, cefaleias, lombalgia, que é algo que é impressionante. Então, assim, a gente tem edições da prova do Revalida que tem 2 questões de lombalgia. Eu acho que teve mais, não teve? Já cheguei aqui, às vezes mistura um pouco com ortopedia, eles colocam... Então, assim, a gente tem dado um enfoque muito grande nessa área também, porque ela está ganhando espaço. Tirando essas 3, endócrino, cardiologia, neurologia, a gente vai começando a entrar, aí cai um pouquinho de reumato, um pouquinho de nefro, só que cai geralmente os mesmos temas, quase os mesmos temas sempre. Legal. Então, reumatologia, a gente tem aí o lúpus, as artrites de forma geral. Da gastroenterologia, a gente tem a doença do refluxo gastroesofágico. A gente tem a doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, que é uma coisa que tem caído direto também. Um outro tema abrangente, você vê, né? A gente vai lembrando. Um outro tema que está crescendo muito dentro da clínica médica, que conversa um pouco com a preventiva, é a psiquiatria. Psiquiatria cada vez mais ganhando espaço dentro da clínica médica também. A gente gravou um podcast onde o Ross, né, ele esgotou todas as questões de psiquiatria, foi bem legal, assim, sabe? Então. Psiquiatria também. Tá ganhando espaço, né? Tivemos a necessidade de trazer aí um professor, porque realmente está ganhando espaço. Então, assim, dito tudo isso, assim, parece que é muita coisa, e é inegável, mas, assim, você consegue pegar uma coisa que é impossível e transformar numa coisa que dá para fazer. Acho que essa é a mensagem, entendeu? E saber também, Vinícius, é outro ponto. Qual é a profundidade que você vai entrar em cada tema, entendeu? Então, se você vai estudar a reumatologia é uma área especificamente, né, que é uma área que eu gosto bastante até, adoro dar aula de reumato, que se você quiser mergulhar, se o examinador quiser falar assim, quantos % dos pacientes com lúpus possuem anti-Rho positivo? Você consegue viajar e trazer questões impossíveis. Felizmente, não é o perfil da prova do Revalida. Então, a gente vai escolher nossas batalhas mais uma vez. Vamos aprender os padrões. Qual é o padrão da artrite reumatoide? Eu tenho que saber reconhecer esse padrão. Qual é o padrão do lúpus? Esse padrão. Eu preciso saber qual é o biológico que eu uso no paciente refratário. Não.
Mas Não aquelas precisa. questões batidas de lúpus, por exemplo, qualquer aglomerulopatia mais comum... Não é o perfil do também Revalida. não é, Sabe né? qual é o perfil do Revalida? Aliás, uma coisa que, como professor, eu posso dizer. No passado, Vini, você pegava as questões de clínica, até quando eu gravo, tô gravando a aula, termino de ler, eu falo, meu Deus, espera, deixa eu respirar um pouquinho, que era um enunciado desse tamanho e, para às vezes, que não trazia nenhuma informação, era só para cansar o candidato. Putz, daí Entendeu? É a pior forma de prova. Não sei se foi de tanto a gente bater, de tanto a gente reclamar, as questões estão mais enxutas, mas ainda a coisa mais importante para qualquer questão da prova do Revalida, principalmente dentro da reumatologia, é você falar, esse quadro clínico sugere essa doença. Legal. Eles cobram muito diagnóstico. Legal. Você saber reconhecer o padrão daquela artrite. Tratamento, ele vai cobrar, assim, tipo, a medicação da primeira linha. Ele não vai cobrar a segunda linha. Ele não vai cobrar o tratamento refratário. Por quê? Legal. Porque isso é conduta de especialista. Entendeu? Qual a função do clínico geral ou do médico generalista, né? Que é verdadeiramente o médico revalidado, ele é um médico generalista, certo? Certo. Ele tem que olhar para uma paciente lúpica e falar assim, nossa, eu acho que isso aqui é lúpus. E começar uma coisa mínima e encaminhar para o reumatologista. Né? E é por isso que, quando a gente vai para a prova prática, a gente vê que no checklist muitas vezes tem uma das condutas, um dos pontos do checklist é encaminhou ao reumatologista, encaminhou ao gastroenterologista. Então, nesse ponto, a gente simplifica muito. Então, aquela coisa indigesta vai ficando mais palatável. Legal. Eu acredito que esse é Tem o caminho. algum tema que eles costumam ser mais específicos, alguma coisa Tem. assim? Ou de modo... acho que ele próprio nefro, né? Uma vez terapia de substituição. Eles tiveram foi uma tendência aí que aconteceu, não tanto em 24, mas de 2022 para 23, eles tiveram uma fase, que eu não sei explicar, que eles resolveram cobrar muitas coisas de nefrologia, então cobraram reação anafilática secundária a equipamentos de diálise, eles cobraram infecção de catéter peritoneal, cobraram algumas coisas assim um pouco exóticas, dentro que não é que tá um absurdo, mas não é o que você espera de um generalista, é uma coisa um pouco mais de especialista. Mas eles pararam com isso. Então, acho que eles estão voltando aí dentro da clínica médica, por exemplo, o que tem caído de nefrologia ultimamente? Indicação de inibidor de SGLT2 no diabetes, para prevenção de doença renal do diabetes. Então, temas mais razoáveis e mais do clínico. Né? No SUS ainda não é disponibilizado, né? Agora é. Já e é? é por isso que eles... Exatamente. Agora é. Pela farmácia de alto custo você já consegue. Porque é aquela coisa, né, Vini? É um paciente que você tira da diálise economiza para o SUS quanto financeiramente. Então, é racional você ter na rede pública uma medicação que previne progressão da doença renal do diabetes, né? Da nefropatia diabética. Então, eu acho que está certo. Pessoalmente, assim, não fiquem bravos comigo, pessoal, mas assim, eu acho que está certo cobrar esse conceito. Eu acho interessante, porque realmente prefiro 1000 vezes, embora eu seja nefrologista, eu prefiro 1000 vezes que cobrem isso do que cobrem uma complicação num tratamento de diálise, né? Que na época a gente até fez uma aula específica sobre isso, mas parou de cair. Então a gente está sempre se adaptando. Dá uma aliviada, né? A prova é assim, Vini. A prova ela tem um caminho, vamos dizer assim, uma linha, uma trajetória clara, mas de vez em quando ela dá uma desviada, tem momentos, depois ela volta. Então é isso. E essa é a nossa função, é estar sempre vigilante, estar sempre atrás do que é mais importante, do que tem mais chance de cair, para poder trazer o melhor curso. Boa. Caramba, André, acho que deu para fazer assim. O que eu gostei é que você trouxe o 80-20 em geral, e aí você até falou que a clínica médica não está dentro do 80-20. Depois você trouxe o 80-20 da própria clínica médica, né? E aí você... Acho que isso daí mostrou, então, revisando, primeiro, cardiologia, depois endocrinologia, depois neurologia, e aí um pouquinho de gastro, um pouquinho de reumato e um pouquinho de nefro. Isso aí. Em pneumonias, acho que é um tema que não pode deixar de ser falado, não falei, né? Acho que eu não falei de pneumonia adquirida na comunidade. E aí, dentro da pneumonia, mais um exemplo, né, de como essa vigilância é importante. Pneumonia adquirida na comunidade sempre caiu. Clássico, só para você indicar, tem que internar, CRUB 65 e tal. Aí, a gente que está sempre vendo prova do Revalida, caiu abscesso pulmonar 1 ano. Aí caiu abscesso pulmonar 2 anos. Aí caiu a terceira questão de abscesso pulmonar. Opa! Eles têm uma nova obsessão, então a gente estamos sempre atrás das obsessões do INEP. Sei lá por que alguém cismou com o abscesso e começou a botar, aí cobraram
Antibiótico terapia, tratamento cirúrgico do abscesso pulmonar. Então a gente Caramba. tem que estar sempre atrás dessas coisas, dessas pequenas E mudanças. o que cobraram do abscesso pulmonar? André? Então, Você lembra? cobraram primeiro o reconhecimento padrão radiológico, né? Então, você falar que a hipótese é abscesso pulmonar, e mais recentemente pegaram um caso em que você tinha que suspeitar de abscesso pulmonar Que era refratário? e era refratariedade. Então, o paciente, você espera que ele é um tratamento mais prolongado, endovenoso, o paciente internado, e você espera que ele tenha uma melhora em até 2 semanas. Passado 2 semanas, o paciente permanece febril e tudo mais, esse paciente vai ser candidato à cirurgia. Foi uma questão polêmica, até Complexo. tentando complexa, foi tentado recurso, não foi atendido o recurso, mas assim, é claro para mim que eles, por algum motivo, cismaram com o abscesso pulmonar. Dentro da pneumologia, né, já que a gente está falando de pneumonia, os clássicos, asma, DPOC, lembrando que asma, quando não cai na clínica, cai na pediatria. Então, assim, eu e a Bia, a gente está sempre conversando, né, a Bia, professora de pediatria, você vai abordar esse conceito? Deixa que eu abordo, tal, porque tem diferenças, mas o cerne é muito semelhante. Então, e muitas vezes cai na pediatria. Então, às vezes você estuda uma coisa na clínica e cai na pediatria. Isso acontece também em glomerulopatias, que também é um tema que às vezes cai. GNPE. Exatamente. GNPE, por exemplo, na minha aula de glomérulo da clínica eu coloco lá. Isso aqui eu não vou falar, porque quem vai falar é a professora Bia. Então, eu acho que tem esses pequenos 2, 3, 4 temas dentro de cada grande área, de novo, transformando uma coisa que é impossível numa coisa que dá para fazer. É fácil? Não. Mas dá para fazer. Você sabe que você começou a falar de abscesso ali, eu só lembrava que o principal agente é o pneumococo, né? Mas o que mais complica é o Staphylococcus aureus com abscesso, né? Falei, tô Não, atualizado ou não, é isso mesmo. É isso mesmo. Assim, o principal agente da pneumonia é sempre o streptococo. Mas, proporcionalmente, o Staphylo aureus evolui com abscesso muito mais frequentemente. Mas o principal agente do abscesso pulmonar são os germes anaeróbicos. Entendeu? Entendi. Então, assim, dentro do quando você tem uma pneumonia por Staphylo aureus, é muito mais comum que isso evolua com abscesso do que se for uma pneumonia por streptococo. Mas se você pegar um abscesso pulmonar, a maior probabilidade é que seja um germe anaeróbico. Então, que não seja nem Staphylo, nem strepto. Mesmo? Eu achei que o mais comum era o pneumococo mesmo, assim. Não, é anaeróbico. Boa, aí tem que Tem que cobrir anaeróbico. Tem que cobrir diferente. Exatamente. Muda o esquema antimicrobiano. Boa. Caramba, André, acho que deu para fazer um overview legal. Ô, André, vamos retomar ainda essa parte ali mais pessoal para a gente quebrar um pouco o clima. Tem algum caso... Ontem quando a gente bateu o papo com o Ross, eu falei pontos fortes e pontos fracos, e momentos que ele poderia melhorar, ele deu uma desabafada, trouxe uns casos, assim, interessantes, até uns momentos meio polêmicos, até da residência e tal. Mas teve algum caso, ou algum caso desafiador durante a sua formação, ou até pós a formação, ou algum caso que você se sentiu Dr. House, aí você que mesmo se falou isso daí, tem alguma história de vida aí que você pode compartilhar e que acaba incentivando as pessoas a fazerem clínica médica? Putz, Vini, você me pegou agora. Acho que caso desafiador dentro da clínica médica é o que não falta. Clínica médica é uma coisa assim, principalmente no pronto-socorro da Santa Casa, onde eu tô até hoje, é algo que a gente se depara, assim, todo dia com coisas diferentes, exóticas e eventualmente até raras. Mas um caso específico eu vou ficar devendo. Cara, assim. eu vou te trazer um enquanto você pensa. Tá. Eu tava uma vez no internato da Santa Casa, acho que eu tava no meu 6º ano. Eu tava lá no pronto-socorro da Santa Casa, eu não sei se já te contei esse caso, mas eu acho que provavelmente você já deve ter escutado. Eu tava lá no pronto-socorro da Santa Casa, tava ali na hidrata, uma paciente tava tomando um soro, tava sentada lá, não sei, tava na hidratação lá no PS. E aí ela, caiu no chão. Aí, põe na maca, não sei o que, sai correndo. Botou na maca e saiu correndo para a sala do trauma. Não sei se estava cheia as salas vermelhas ali da casa, foi para a sala do trauma. Cara, galera em volta, um monte de estudante, residente, assistente. Do nada ali sai, ausculta, não sei o que, pega história, não sei o que. Do nada os caras falam, tamponamento cardíaco. Vamos drenar. Eu falei, que porra é essa, cara? Da onde que os caras estão tirando tamponamento cardíaco? Não, é tamponamento já. Pega ali o eletrodo, botou o eletrodo na agulha, punção de Marfan.
Ah, prepara, não sei o que, pum. Eletrodo na agulha, tá entrando, tá no ponto. Pum, começa a aspirar. Cara, um líquido purulento. Uhum. Derrame cardíaco piogênico. Uhum. Derrame pericárdico, né? É. Cara, porra. Aí, bicho, tirou uma seringa lá, não sei se era aquela de 60 ou aquela de 20, tirou uma, De bum. 20. Aí tirou outra, bum. Tipo, meu Deus, eu falei, caraca, que é aquilo, cara? Isso daí, isso na Santa Casa Uma cuba frequente? Não, frequente não, mas coincidentemente, semana passada a gente teve um tamponamento cardíaco lá, mas não estava tamponando dessa forma, tal, foi algo que a gente conseguiu diagnosticar, um paciente que estava internado a princípio por um DPOC exacerbado, e aí mérito do residente, né? Mérito do residente que estava lá no box, que é um setor que está atrás, falou assim, olha, tá estranho, ele está melhorando do PCR, radiografia melhorou, e ele não tinha hipotensão, agora está hipotenso. O eletrocardiograma dele está com diminuição do traçado, então está com baixa voltagem. Está com estenose jugular, coisa que não tinha, então, né? E hipofonese de bulhas, famosa tríade de Beck, do tamponamento cardíaco. Porra, cara, mas ele tinha que ter acompanhado. Aí hoje, com o ultrassom, né? Passou o ultrassom e viu uma lâmina de derrame pericárdico. Como era uma coisa durante o dia, a gente chamou a cardíaca e drenou beira-leito. Tirou 320 ml. Era um paciente que era tabagista, fez uma punção de Marfan, mas guiada por ultrassom. Paciente tabagista, estava internado por DPOC, mas além disso tinha um câncer de pulmão que estava invadindo o pericárdio e aí a gente conseguiu fazer a drenagem. Infelizmente, ele reverteu a hipotensão, ele melhorou clinicamente naquele momento, mas depois acabou tendo uma evolução desfavorável e está em cuidados paliativos lá, eu vi a última vez na semana passada. Então, assim, casos desse tipo na Santa Casa é o que não falta. E assim, você vê, né? Na clínica médica, como que você não vai dizer que isso que tem uma certa graça em você olhar para um paciente e falar, olha, está sendo tratado aqui como DPOC exacerbado, mas deixa eu ver com calma e você descobre que na verdade é um tamponamento. Essa é a graça da clínica médica. Acho que esse é o grande desafio. Eu lembrei de um outro caso, esse talvez seja um pouco mais... Mas então, nesse caso, ele era DPOcítico, mas não era um caso de exacerbação de DPOC? Não, era um tamponamento cardíaco, que estava sendo tratado de forma equivocada, e o que ele tinha, na verdade, era um tamponamento cardíaco por um câncer de pulmão, que também tem relação com o tabagismo, que estava invadindo o mediastino dele. Mas por que tinha um suspeito de exacerbação? Vini, aí um pouco encharcado, é o lado assim do que, assim, às vezes você olha, né, não atendi esse paciente inicialmente, não sei qual foi o contexto, não sei se ele tinha história de expectoração purulenta ou não, enfim. Mas às vezes a gente pode olhar de uma maneira superficial e falar assim, tabagista com dispneia, DPOC exacerbado. E nem sempre é assim, né? Então aí que é o legal da clínica médica, né? É o legal de você buscar juntar propedêutica, juntar raciocínio, conhecer a patologia, entender o que é uma avaliação, reavaliar o doente, dependendo mudar o seu conduta. Mas aí a desaturação dele ali, no caso, era por um... Ele já tinha uma desaturação crônica, né, por conta do DPOC, mas, já tá com tosse, mas ele estava com uma piora do padrão como um todo, do padrão respiratório, do padrão da hipotensão, estava ficando mais sonolento, mas na verdade ele estava tamponando ali por conta de uma invasão. E aí tirou 320 ml, então coisa, cara, é bastante coisa. Precisa de... Era uma lâmina? Era uma lâmina de 1,5 cm, assim, mais ou menos. Então, assim, precisa de muito pouco para tamponar, se for agudo, né? Quando é lento, você pode ter derrames pericárdicos de 2 litros que o cara não tampona. Que loucura, eu não lembrava que podia tirar tantos, 2 litros? Não, se for uma coisa, então depende da velocidade de instalação. Por isso que eu fiquei assustado que cabia tanto assim, cara. Às vezes cabe até mais. Pô, mas 320 é bastante. Pra essa garrafinha aqui, acho que é 300 ml. É bastante coisa. Foram várias aspiradas ali. Mas é isso. Tem um outro caso que eu lembrei, mas esse, assim, é um caso um pouco mais difícil, mas foi um caso que me marcou muito, porque chegaram e falaram assim, doutor, tem um paciente que queria ver com você. O pessoal sabe que eu sou nefrologista. Aí eu falei assim, no PS. Falei, não, vamos lá. Então, doutor, esse paciente aqui, eu não sei o que acontece. A gente está repondo potássio para ele? Sei lá, acho que a gente passou central porque estava repondo no periférico, fez flebite. E a gente não sabe o que está acontecendo. A gente teve que passar um central para repor potássio, já entrou 10 ampolas e não melhora. Eu falei, não melhora quanto? O paciente era caminhoneiro, ele foi para o PS por fraqueza muscular. Falou que não estava conseguindo mais dirigir.
Sendo que a hipocalemia, uma das coisas que dá é fraqueza muscular. Então, o que levou ele ao pronto-socorro foi a hipocalemia. Não, doutor, já entrou mais de 10 ampolas e o potássio está 1,9. Então, assim, uma hipocalemia muito grave. Severa. Aí eu achei estranho conversar com o paciente. O que o senhor tem de antecedente? Ah, não, doutor, eu sou hipertenso desde sempre. Sou hipertenso, tal, e de uns tempos para cá minha hipertensão tá... Meu mestre tá 18, 19, tô tomando 4 medicações e não melhora e tudo mais. Falei, caramba, estranho, né? Porque a gente sempre... Eu tô falando da hipertensão secundária, que é uma coisa que está em alta. Pressão que não melhora com 3 fármacos é hipertensão resistente. Pressão que não melhora com 5 fármacos, incluindo as drogas de primeira linha, a espironolactona, é hipertensão refratária. E o paciente está lá e está descontrolado. Isso chamou muito a minha atenção. E aí eu lembrei de um diagnóstico de uma causa de hipertensão secundária, que é o hiperaldosteronismo primário. Né? O hiperaldosteronismo, você tem uma hiperprodução de aldosterona, a aldosterona reabsorve sódio, portanto, deixa o paciente expandido já de hipertensão, e para reabsorver sódio, ele expolia potássio. Né? Ele joga potássio fora. Então, o paciente geralmente vai ter uma hipertensão que tende a ser resistente ou refratária e hipocalemia espontânea. Só que era uma coisa assim muito acima. E aí aquela coisa, né? Eu pensei numa coisa, mirei numa coisa, acertei em outra. Pedi um hematomo de abdômen e no final tinha um tumor de adrenal enorme. E era uma neoplasia primária de adrenal produtora de aldosterona, que é super raro. Eu até tenho o meu amigo oncologista, falei, cara, é comum isso? Ele falou, meu, isso é raríssimo. Isso é raríssimo. E no final das contas era um tumor primário de adrenal que estava produzindo aldosterona e fazendo um hiperaldosteronismo, que aí não é o comum, né? Que o hiperaldosteronismo primário... Primário, era secundário. Exatamente, uma neoplasia que gerando... Então, assim, é aquela coisa, né? A clínica médica, assim, essa é a mensagem, né? Acho que esses casos que a gente citou aqui, eles mostram isso. Quanto mais você conhece, quanto mais você entende, quanto mais você se dedica, mais legal ela vai ficando. Então, é a mensagem do abraça a dificuldade. Você sabe que, fazendo um paralelo aqui, nada a ver, mas que eu acho que faz sentido, tem um cara que eu admiro muito, que é o Amir Klink. Não sei se você já ouviu falar dele. É um navegador brasileiro, um cara que é incrível, ele tem vários livros. Tem um livro que chama 100 Dias Entre o Céu e o Mar. Basicamente conta a história dele. Ele era nascido em São Paulo, se eu não me engano, o pai dele era bancário, tal, se formou, foi fazer faculdade de economia na USP, e aí se formou, começou a trabalhar em banco, tal, só que era um cara meio inquieto, assim, não queria ter essa vida muito tradicional, e aí ele começou a remar ali na raia da USP, né, e é um cara que se encantou com aquilo e tudo mais, e se encantou por barcos, se encantou por tudo aquilo, virou um fanático disso, e aí ele tomou uma decisão de fazer uma coisa maluca. Ser o primeiro homem a cruzar a remo o Oceano Atlântico. Então, sair do Brasil e chegar na África. Caceta. E assim, ele botou isso na cabeça e criou esse projeto e começou a procurar pessoas para financiar, para ajudar ele e tudo mais. E o grande pulo do gato qual foi? O problema de você cruzar o Atlântico a remo é que todos os barcos, em algum momento, vinha uma onda e ele virava. E aí, do que capotava, ele não conseguia desvirar, e a pessoa ou morria, ou tinha que abortar, pedir ajuda, ser resgatado. E essa era a principal dificuldade. Qual foi a sacada dele? Ele falou assim, se o problema de cruzar o Atlântico é que o barco vira, eu vou projetar um barco feito para virar. Então, ele fez o projeto, de um barco que fosse de um jeito que toda vez que ele virasse, ele rapidamente conseguia desvirar. E ele fez isso. Botou em prática e foi a primeira pessoa a cruzar a remo o Brasil o Atlântico, né, sair do Brasil e chegar na África. Por quê? Ele abraçou a dificuldade. A dificuldade é que eu capoto? Beleza, então vou fazer um barco que é feito para capotar. Então é isso, assim, a clínica médica ela é difícil, eu vou pegar essa dificuldade, eu vou encarar essa dificuldade, eu vou abraçar essa dificuldade. Legal. Um exemplo extremo, mas que eu acho que ilustra um pouco assim a mentalidade. Claro que tem gente que não vai gostar, não importa o que faça. Claro que tem gente que vai falar, puta, não quero, não gosto, não me atrai. As pessoas são diferentes, isso tudo é completamente compreensível. Mas, acho que a dica é essa. Ele fala quantas vezes ele virou ou não? Não fala, mas foram várias. Muitas.
É bem legal o livro, é um livro curto que eu recomendo, assim. Não sei se foi muita viagem, mas... Não, eu acho, uma coisa, eu trago muito isso daí nas lives e eu não uso essa perspectiva de você abraçar o problema, Uhum. mas eu falo muito em você focar na solução, né? Sim. Então, as pessoas encontram um problema e acabam convivendo com o problema, ou só reclamam do problema, mas não buscam a solução. E eu acho que isso daí é o que ele No final é a tentou mesma entender. coisa, eu acho, Vini. Porque assim, aquela coisa, pô, mas não dá pra fazer isso porque seu barco vai capotar. Esse é o motivo pra você não fazer alguma coisa. Então, não dá pra pessoa ir desiste, bem em a clínica pessoa... porque clínica é muito difícil. Você pode olhar e falar, putz, realmente é muito difícil, então eu não vou fazer. Ou você pode falar, não, apesar de ser difícil, eu vou procurar aqui atalhos, eu vou procurar Colocar meus maneiras recursos da de melhor enfrentar forma. esse problema da maneira mais inteligente possível. Eu acho que são várias maneiras de enxergar a mesma coisa, mas o resultado, no final das contas, é o mesmo. É tipo, procurar uma maneira inteligente de enfrentar esse problema. Não, e André, assim, eu acho que clínica médica é algo que é muito importante todo mundo saber, sabe? Porque, por vários motivos, mas, pô, quando você se torna um médico da família, todo mundo espera... Puta, Vini, Não, atende, desculpa, atende. cara, vou Imagina, ter que imagina. atender, porque se for... Atende, atende. Não é. Não, bora. Vou fazer esse corte aqui, tá, gente? Não tem problema. Teve uma pequena interrupção aí. Eu acho que é interessante que clínica médica é um assunto que todo mundo tem que entender. Nem que seja superficial ou alguma coisa assim, porque, primeiro, quando você se torna o primeiro médico da família ou médico, todo mundo espera que você seja médico, e não o cirurgião, ou não o oftalmo, otorrino, não sei. Ele espera que te conte que você chegue a alguma conclusão. Com certeza. E não sei se as pessoas vão acreditar, mas na hora que você começou a contar o caso lá do hiperaldosteronismo, por dentro eu estava pensando nisso. Uhum. Acho que um pouco porque a gente estudou bastante, eu me recordo, e eu sinto que quando a gente está dialogando com o paciente, mesmo que não seja sobre aquele assunto, sobre a sua área, quando ele traz um antecedente pessoal e ele percebe que você entende sobre aquele assunto, cara, isso mostra um destaque, assim. Não, Porque a pessoa fala, caramba, você sabe isso, você entendeu? Então, eu acho que a clínica médica, ela realmente é complexa, mas para quem domina, ou para quem pelo menos se interessa em saber um pouco, eu acho que não é só pelo nome, porque é clínica médica, mas você se torna muito mais médico mesmo, propriamente dito. Não, com certeza, Vini. Eu acho assim, tem muitas coisas, assim, acho que dentro da medicina que às vezes a gente fala assim, isso aqui eu não preciso saber, né? Então, assim, eu trabalho em UTI, eu trabalho numa UTI que tem muito pós-operatório, né? E às vezes a gente olha, eu interajo muito com cirurgiões, né? E a gente às vezes tem aquela sensação de que o cirurgião bom é aquele cara que tem a destreza, e isso obviamente é muito importante, né? Mas assim, a gente percebe a diferença do cirurgião que tem noções de clínica, então ele se preocupa com a hidratação do paciente, ele se preocupa eventualmente em suspender uma medicação que pode ter um efeito colateral ruim, ele se preocupa com outros aspectos ali que no final das contas faz diferença para o resultado cirúrgico que ele tem. E um outro ponto, que é um exemplo que eu sempre dou, até estava conversando isso no curso presencial, a gente falando sobre glomerulopatia, né? Que eu não quero que o nosso aluno, ou eu não espero, quer dizer, se puder, melhor ainda, mas eu não quero que eles se sintam na obrigação de saber tratar uma glomerulopatia dentro das suas nuances. Agora, ele precisa saber reconhecer ou suspeitar. Eu sempre dou o exemplo, Vinícius, isso é um caso até um pouco triste, assim, da vida real. Pacientes que às vezes chegam numa porta de um pronto-socorro e tem uma alteração urinária, uma queixa específica, e muitas vezes as pessoas falam, isso aí é Itu. Urina 1 alterada é sinônimo de infecção do trato urinário para muita gente, infelizmente. E aí a pessoa vai uma vez, vai 2 vezes, vai 3 vezes, vai 4 vezes. Na 5ª vez ela já chega com uma função renal alterada, interna, e às vezes perdeu o timing e vai para diálise. Então, assim, o generalista, ele não precisa saber tratar uma glomerulopatia dentro de todas as suas nuances, mas talvez ele tenha que olhar e falar assim, cara, por que está acontecendo aqui que essa pessoa está buscando atendimento e está tendo alta com antibiótico e não está melhorando e é o terceiro antibiótico e não melhora? Então a pessoa tem que ter esse clique.
fala assim, não, isso aqui pode ser alguma outra coisa, isso aqui pode ser uma glomerulopatia. Então, você fala assim, pô, é isso, entendeu? Tem que ter um geral da clínica médica para você poder ser um médico melhor. Tinha um professor lá do HC, na parte de nefrologia, que falava assim, eu nunca vi o estudo prejudicar ninguém. Ele falava isso. Eu nunca vi alguém assim, falar, puta, esse cara aqui, ele tava indo bem, mas ele estudou demais e aí... Então, assim, não vai fazer mal, entendeu? Não vai prejudicar a sua carreira como médico, não vai prejudicar a qualidade do seu atendimento, não vai prejudicar o quanto você vai conseguir ajudar o seu paciente. Mas vai te diferenciar num mercado cada vez mais competitivo. Com certeza, com certeza, com certeza. Inclusive, pensando que a gente quer que nossos alunos revalidem e que façam residência depois, busquem as suas especialidades, sigam um caminho que continue aí de prosperidade, de conhecimento, de crescimento profissional. Então vai ser importante ter essa base. Ô André, na hora que você falou desse caso assim de pronto-socorro e tal, eu acho que tem duas situações que eles têm que entender ali nesse caso. Um é suspeitar quando, né, pô, isso daí não é incomum uma pessoa voltar várias vezes no pronto-socorro e demorar para ser diagnosticado. Acho que com certeza tem que estar atento a esses sinais. Então, às vezes você na primeira vez você vai pelo mais prevalente e acaba até negligenciando, mas pô, tá recorrente, exato, tem que despertar. E o segundo ponto é que eu acho que o médico residente ou o médico plantonista ali, ele normalmente vive uma vida tão puxada que ele acaba não tomando esse cuidado. Então, ele acaba negligenciando por falta de condição. E, assim, não querendo tirar a culpa do médico, mas, às vezes, até a culpa dele. Então, ele tem que entender essas nuances e se preparar para uma situação que ele provavelmente vai estar menos atento, mas ele tem que, nesses momentos, ser inteligente e tentar ter mais atenção, porque é onde ele tem mais risco de comer bola. Com certeza, concordo plenamente. E acho que o conhecimento vai ser um aliado importante para esses momentos de estresse e até de certa vulnerabilidade, né? Vamos dizer assim, né? Acho que sim, concordo plenamente. O André, antes da gente entrar na fase final, assim, tem alguma coisa que você vem trazendo de insight ou de ensinamento ali para os seus residentes, para os acadêmicos que vêm rodando com você? Tem alguma mensagem que você se sente aí já numa segunda geração agora? Cara, tem uma coisa que eu sempre falo, assim, que eu percebo que hoje, eu odeio pagar da pessoa mais velha, que fala na minha época, eu realmente não gosto disso, eu tento evitar isso ao máximo, mas eu acho que hoje o mundo, ele é cheio de respostas, né? Então, assim, a gente está a um Google, a um ChatGPT, a uma busca rápida de uma resposta para tudo. Isso tem um efeito colateral nas pessoas, que às vezes que o não sei, ele virou quase que um palavrão. Você não escuta mais as pessoas falarem não sei. Antigamente eu tô com um problema aqui, não quebrou o meu iPad. Quebrou o seu iPad, você não sabe nada disso, você vai ter que procurar ajuda com alguém que entende. Hoje, a pessoa fala assim, não, quebrou meu iPad? YouTube. Como consertar o problema tal, e claro que isso é ótimo, né? Mas na medicina isso tem um efeito colateral. As pessoas às vezes têm medo de reconhecer que não sabem o que está acontecendo com o paciente. Isso eu falo sempre lá no pronto-socorro. Então, assim, várias vezes eu pego um caso assim, gente, esse caso aqui está estranho. Ah, doutor, a gente está tratando como infecção trato urinário. Eu falo assim, gente, vamos lá, vamos fazer uma reflexão profunda aqui. Você está tratando como uma infecção trato urinário. Você acredita nesse seu diagnóstico? Aí a pessoa fica me olhando assim, putz, para falar a verdade, não, doutor. Então vamos lá, a gente vai conseguir falar isso, vamos falar junto. Eu não sei. Porque, cara, a partir do momento que você fala assim, eu não sei. Porque ao momento que você reconhece que você não sabe, no mesmo momento que você faz esse reconhecimento, você está abrindo uma porta. Que é a porta de vou buscar o que ele tem de verdade. Então eu acho que isso é um ponto assim, que eu tenho batido muito e que eu realmente acredito. Assim, eu acho que a gente não tem que ter vergonha. Né? Tem casos que são simples, tem casos que são intuitivos, tem casos que são até banais, que são do dia a dia e tá tudo certo. Mas tem casos que são desafiadores. Então, no caso desafiador, você vai ter que parar e é 10 vezes melhor você falar que não sabe e buscar o conhecimento, buscar o diagnóstico correto, o tratamento correto, do que tomar uma conduta só para falar que está fazendo alguma coisa, entendeu? Então, acho que esse é um ponto assim que
que eu tenho uma postura muito crítica da minha natureza e às vezes a gente passa, eu tento passar um pouquinho disso. Acho que não precisa ser crítico de criticar tudo o tempo inteiro, mas saber crítico no sentido de buscar algo melhor, entendeu? Acho que é isso. Inconformado, né? Inconformado, porque é muito fácil você falar, não respondeu esse antibiótico, então passa para outro, e passa para outro. É a questão do pronto-socorro, da paciente que vai no pronto-socorro que a gente já falou. Não respondeu com Bactrim, entra com Cipro. Não respondeu com Cipro. Então, assim, você está no terceiro antibiótico e não está respondendo. Será que era esse mesmo o diagnóstico? Eu, de novo. Será que eu sei o que está acontecendo? Eu não sei, então eu vou buscar o que de fato está acontecendo. Mas eu acho que é importante, e assim, também não quero pagar de velho, até porque eu nem sou, né? Sou novinho ainda. Eu também não sou tão velho assim, tá, gente? Gosto de reforçar aqui. E eu acho que, só para trazer um contraponto a isso, eu acho que é muito importante o médico saber reconhecer as suas falhas, ali, não as suas falhas, mas as suas lacunas, onde você pode melhorar. Mas eu vejo que também muitos acabam se apegando muito no eu não sei, eu tipo assim, não sei o que fazer e vou esperar o chefe chegar. Eu acho que você também não pode se acomodar. Então é aquele negócio, eu não sei, mas eu vou buscar a solução, vou chegar com uma solução e vamos discutir junto. Perfeito, mas aí que tá, Vini, é isso que eu falo. Quando eu digo eu não sei, não é um eu não sei do tipo, eu não sei. E aí, chefe, vai o que embora. você vai fazer, né? Não, Resolve. não é isso. É tipo, eu não sei, e aí o que eu espero? Que isso gere um incômodo e que gere uma ação para descobrir o que está acontecendo. Então, foi bem colocado assim, acho que pode dar uma impressão de, não sei. Não é nesse Porque sentido. isso é comum, né? Não sei, mas... Pode ser comum. Eu sinto uma nova geração, não dos nossos alunos, mas a nova geração mais nova, tipo assim, mais acomodado com essas situações, assim. Eu acho que tem que ser um eu não sei gerando uma postura ativa e vou buscar a resposta para isso. Eu acho que é nesse sentido. É o incômodo que gera a ação, não é um incômodo que te deixa inerte e desiludido. Porque, André, acho que você lembra bem como era uma passagem de plantão e a gente, o chefe perguntar ali e o cara não saber ali as informações era um constrangimento ali muito grande. Sim. Então, assim, não existia essa possibilidade. Não que o chefe não aceitava, ignorava, mas assim, ele não aceitava a pessoa, tipo assim, tá na zona de conforto, né? Então, se você não tinha alguns parâmetros que ele precisava, ou se você não sabia o básico, né? Então, mostrava que você estava acomodado. Acho que é importante. Hoje em dia, eu sinto que eles não têm mais esse receio de não ter ido atrás, sabe? Eu acho que mudou muito. Eu acho que não é tudo para pior, tem muita coisa que mudou para melhor. Então, abusos que acometiam, ainda acontecem, mas acho que são menos frequentes. Várias coisas mudaram para melhor, mas como tudo na vida tem o seu benefício e tem o seu malefício. Por exemplo, lá na Santa Casa, quando eu era residente, segunda-feira era o dia que o Valdir... O cheiro da Santa Casa, né? Esse aí viralizou, né? O cheiro da Santa Casa. O Valdir Golim, ele pegava o plantão toda segunda-feira. E aí quem dava plantão de domingo na emergência já sabia que você ia passar o plantão pro Valdir Golim, né? Que era o chefe supremo, né? Que era o chefe da doutora Sandra. E que quando era mais novo era uma pessoa, assim, dizem, né? Que ele era muito exigente, às vezes até... Comigo nunca foi, mas as histórias que eu escuto é de que eles às vezes eram até um pouco... Não grosseiro, agressivo, né? Assim, na maneira de se expressar. Mas não é incomum, né? Não é incomum. Os mais velhos não é incomum. E aí, assim, o plantão do domingo era aquela coisa, assim, do tipo, meu Deus, vou passar plantão pro Dr. Valdir Golim. Mas de um jeito muito louco, aí é que tá, Vini. Eu acho que é a maneira como você enxerga as coisas. Mais uma vez, não quero ficar repetitivo. Eu vou assim, cara, eu vou dominar a SPS. Eu vou passar isso aqui, eu vou saber até o quanto que tá o PCO2, o base excess do paciente, eu sei. Eu tentava saber até os da cirurgia. Porque às vezes eu falo assim, esse aqui. Hoje em dia a pessoa fala assim, não, esse aqui não é nosso. Eu falo assim, não, esse aqui, doutor, é um TCE da cirurgia que tá, entendeu? Que tá, a programação é SSS. Aquele da cirurgia é um HDA. Pô, o cara... eu não sei, não só sei os da clínica, como eu sei tudo que tá acontecendo aqui. O que o senhor precisa saber, eu sei. Então, eu acho que isso passa, dá para você tirar um aprendizado disso, talvez não ter que ser truculento, não ter que ser agressivo, mas ensina a gente a ter um senso de responsabilidade, entendeu? Você pegou aquele plantão,
você fez as coisas que tem que ser feitas, você está passando aquilo para outra pessoa. Que coisa melhor do que receber um plantão que está tudo conduzido, que está tudo bem feito? Então, acho que esse espírito é muito importante, assim. E talvez essa preocupação não esteja tão evidente, porque a cobrança diminuiu e, consequentemente, às vezes a entrega também, mas nem sempre. Tem muita gente boa que entrega igual, sem ter uma cobrança, às vezes, truculenta e tudo mais. É que é aquele negócio, né, André? Existem 2 motivadores na vida. As 2 cenouras. Uma na frente e outra atrás. Então, acaba que existe essa motivação de você querer se destacar, de você mostrar que sabe tudo, que você não que sabe tudo no bom sentido, mas né? que você se tá dedicou, que você se esforçou para saber o que está acontecendo. Mas se você não tem a cenoura de trás, acaba que a pessoa acomoda, né? Tem que achar o equilíbrio das coisas, né? Acho que a gente está aí entre, talvez aí um duelo de gerações, assim, talvez em busca de algum lugar que a gente consiga colher o melhor dos 2 mundos, né? Uma cobrança saudável, boa, uma entrega saudável e a gente com possa... respeito. Exato, com respeito, respeitando a individualidade de cada um, a particularidade de cada um. Então tem gente, eu lembro da minha época, tinham pessoas que fizeram residência comigo que quando estavam na semana da emergência choravam quase todo dia. Assim, diarreia, então assim, eu já, por exemplo, não quer dizer que eu sou melhor que essas pessoas, muito pelo contrário, mas assim, o ambiente do pronto-socorro sempre me instigou, entende? O ambiente do pronto-socorro para essas pessoas sempre amedrontou. Então é perfil. Ninguém é melhor que ninguém. É perfil. Tem gente que lida melhor com a pressão, tem gente que gosta do desafio. Exato. Eu lido muito mal, por exemplo, com a monotonia. Eu tenho ou com qualquer coisa que eu sinta que é mecânico e não é intelectual. Então, tem gente que tudo que quer na vida é ter um lugar que você entra todo dia no mesmo horário, faz mais ou menos a mesma coisa, sai todo dia no mesmo horário. Isso é o sonho da vida dessa pessoa. Para mim, isso daí é a descrição de uma tortura. Infelicidade. De uma infelicidade, entendeu? Então eu sou bem parecido com isso daí. Né? É perfil. Não ninguém é melhor que ninguém. Eu estava discutindo esse final de semana. São características. Eu não nasci para esse tipo de coisa. E é por isso que eu tenho hoje, agora que eu sou mais velho, que eu virei pai, mas assim, eu sinto às vezes um pouquinho, eu sinto falta até de uma certa rotina, né? Porque eu tenho 5 empregos diferentes, cada dia eu estou num lugar. Mas no fim das contas, eu acho que é o jeito que você é. Você precisa se encontrar nesse sentido também. E não tem certo e errado. Tem que se encontrar, ver o que você quer para sua vida. Boa. Ótimo, André. André, a gente gosta sempre de finalizar com uma mensagem. A gente pegou meio desprevenido aqui o podcast. Não, tranquilo. Mas você tem muitas mensagens para transmitir. Eu acho que já deu uma deixa aí para os residentes, para os acadêmicos. Mas manda uma mensagem, não sei se estágio de pai, sei lá, manda uma mensagem que você gostaria de transmitir. Eu acho assim, cara, eu acho que a gente precisa, não querendo parecer uma coisa enfadonha, mas eu acho que a gente precisa de verdade assim fazer uma reflexão do que é ser médico, né? E do que implica você ser um bom médico para o seu paciente. Então, muito mais do que eu sei a batalha de todos os revalidandos, a dificuldade que é para poder conseguir o CRM que é de vocês por direito, mas eu acho assim, quando a gente coloca um propósito em qualquer jornada, tudo fica melhor. Então, se a gente puder colocar um propósito nessa jornada difícil de conseguir o seu CRM, de você revalidar, tentar ser um médico melhor. Eu acho que, não que vocês não sejam, ao contrário, eu acho que todos nós temos que tentar isso todo dia. Eu não estou colocando o revalidando de um lado e a gente de outro, de forma alguma. Eu acho que a gente tem que buscar ser um médico melhor. E uma das melhores maneiras da gente fazer isso é estudando. Boa. Então, na próxima vez que você for estudar, acho assim, olhe para esse estudo com esse propósito. Porque eu acho que é muito melhor do que ter a postura assim, pô, tô tendo que fazer isso, que coisa infernal, que coisa difícil, que de clínica médica é muito chato, eu quero ser ginecologista. Eu concordo com tudo isso. Mas você vai sair um médico melhor do outro lado. Então, acho que isso torna a jornada um pouco menos pesada e talvez um pouco mais instigante, mais favorável. Acho que seria isso. Boa. Ontem a gente gravou um podcast e uma das mensagens foi sobre isso. Que a gente tentar levar a medicina não só por dinheiro, por profissão, mas por propósito. Exato. Então, você entender ali
o seu local na sociedade. Uhum. E um dos pilares básicos é você estar um médico preparado e atualizado. Então, assim, se você quis se tornar médico, você tem que querer estudar. Não dá para você fazer uma medicina desatualizada, uma medicina que você tem mais risco de lesar do que curar. Né? Com certeza. Eu acho que essa mensagem vem muito de encontro. Acho que quanto mais experiente a gente se torna, quanto mais professor a gente se torna, a gente tem essa obrigação de trazer a medicina para o lugar que ela merece, tirar a medicina só de rede social, tirar a medicina viral, mas sim a medicina que realmente cura o paciente, que traz paz no coração dele e que realmente traz a ciência, né? Não, com certeza. Tem uma imagem, eu até preciso descobrir o nome dessa imagem, que eu até botei no meu perfil do Instagram. Tem a parte ali que eu botei o quem sou eu, né? E é uma imagem, depois eu vou ver se eu consigo essa imagem para compartilhar com o pessoal, mas assim, é uma pintura assim antiga de uma pessoa doente, num quarto escuro assim, uma vela acesa e um médico antigo, tipo assim, ele olhando assim com uma cara de compenetrado, né, o cara tá realmente instigado, entregue àquela pessoa doente no sentido assim, meu Deus, o que eu posso fazer para essa pessoa melhorar? É claro que no mundo moderno, na correria do dia a dia, às vezes ninguém é perfeito, a gente tem nossas pressas, nossas vontades, nossos desejos até mais mundanos aqui e ali, vontade de dormir, vontade de comer, vontade de extravasar, sair, passear, dormir, seja lá o que for. E isso não vai ser sempre assim, mas assim, se a gente pudesse debruçar em alguns momentos e resgatar um pouquinho dessa imagem, eu acho que mal não vai fazer, assim, sabe? Acho que você vai ser um médico melhor e digo mais, você vai ser um médico mais feliz. Porque o propósito, ele traz felicidade. O propósito com certeza traz felicidade. Você fazer uma coisa porque alguém mandou você fazer uma coisa porque, isso aqui eu tenho que fazer porque meu chefe mandou, é uma coisa. Você fazer porque senão eu quero fazer isso. Eu acho que isso é um dos grandes caminhos, assim, para você ser uma pessoa realizada. O último inferência, né? Acho que você pontuou bem. Mas eu falei muito de propósito na nossa palestra final lá do Práticos. Porque é importante, né? Já tem vários estudos que mostram que quando você tem um propósito por trás, você trabalha melhor em pressão, você responde melhor às situações de estresse, você trabalha mais feliz. E é aquilo lá que você falou, você vai precisar estudar. Não tem jeito. Agora, você tem as duas opções. Ou você estuda querendo estudar feliz, ou você vai estudar triste. Qual que você vai absorver mais? É isso, Vini. Você vai ter que estudar. É isso aí. Se você estiver triste, você vai estudar do mesmo jeito, mas você vai absorver menos. Se você estudar feliz, você vai absorver mais. Então, você tem que escolher. O Juan falou um pouco disso também. É o difícil que você quer escolher. Perfeito. Cara, é difícil você ter que dar plantão, mas é mais difícil ainda você não poder dar um plantão. Com certeza. É difícil ter que estudar, mas é mais difícil ainda você não ter a possibilidade de estudar. Com certeza. Então cada um tem que escolher o seu difícil, né, André? Com certeza, Vini. Acho que são várias maneiras de enxergar isso aí, eu concordo totalmente. Boa. André, excelente. Obrigado mais uma vez. Imagina, é um prazer. Tá compartilhando aí esse conflito de gerações, né? O André de outra geração. Brincadeira, mas agrega muito, eu gosto, porque você tem uma visão muito parecida com a minha em vários aspectos e traz ali vários insights valiosos. Eu gosto muito de estar aqui porque eu vou aprendendo diariamente com vocês. Então, muito obrigado de novo. Acho que para nossa audiência enriquece muito a sua vivência, não só como médico, mas como ser humano. Então, muito obrigado, viu? Imagina. Espero que não tenha ficado muito viagem, mas filosófico. Não, eu acho que eles esperam isso, né? Mas a gente falou também da parte mais prática. Eles gostam de ter o conteúdo, mas tem a curiosidade. Como que é o professor André, que é um cara super bem sucedido, um cara diferenciado, como ele se posiciona sobre esses assuntos. Então, acho que é importante. Com certeza. Para mim é um prazer, Vini. Sempre que precisar, estamos aí. Boa, obrigado. Então eu vou chamar aqui a todos vocês que assistiram a gente. Nunca se esqueça aí, você que está nos assistindo, você também pode revalidar.